O trabalho, ele é honra ou é desonra? Isso é que a Sandra Della Fonte vai discutir no texto dela Formação no e para o Trabalho. Vamos lá? Antes de começar, te peço para se inscrever no canal clicando no botão vermelho. Agora, nós vamos entender qual é a concepção de trabalho. Trabalho é algo ruim? Trabalho é algo bom? Será que é uma sorte ou será que é o azar? Gente, essa concepção de trabalho como honra ou como desonra, ela teve várias concepções, dependendo aí da fase histórica, do momento histórico em que se vivia. Essa relação entre formação humana e trabalho, ela é discutida há muito tempo na história humana. Já na Antiguidade Clássica, toda essa questão da formação humana e do trabalho já era discutida de uma forma bem polarizada. Nós tínhamos aí as concepções homéricas e as concepções hesiodeicas. Mas se você nunca ouviu falar disso, não se preocupa, que hoje você vai sair daqui entendendo tudo isso. O Hesíodo, que era um poeta lá na Antiguidade Clássica, ele cantava o seguinte poema: com o trabalho, os homens tornam-se ricos em rebanhos e opulentos, e trabalhando será muito mais querido dos imortais e dos mortais. Muitos deles odeiam os ociosos. Então, já nesse poema aí do Hesíodo, já dá a entender duas coisas. Primeiro, que os trabalhadores a quem ele se refere são pessoas que trabalham com rebanhos, são agricultores. E outra, que quem trabalha lá no serviço braçal, está satisfazendo, está orgulhando tanto aqueles que já morreram, os mortais, ou os imortais, que são os deuses, porque eles odeiam os ociosos, eles odeiam os preguiçosos, aqueles que não trabalham. Então nós temos aqui uma concepção do trabalho como algo bom, o trabalho que é aquele que dignifica o homem, o trabalho como algo que enriquece. Então o Hesíodo ele completa: o trabalho não é nenhuma desonra, desonra é não trabalhar. Então nós vemos aí toda uma visão positiva em torno dessa questão do trabalho. Então vale destacar que os protagonistas aí do poema do Hesíodo, eles vivem da terra, então eles não eles não exploram servos, não exploram escravos, porque eles mesmos estão lá na terra, colhendo, plantando com as próprias mãos, diferente do Homero, que já é um outro poeta aí da Antiguidade Clássica, que está mais envolvido aí com os aristocratas, guerreiros, pessoas com alto padrão, pessoas que exploram outras pessoas, ou seja, elas não trabalham. Por que elas não trabalham? Porque elas têm outras pessoas que trabalhem por elas. Enquanto para Hesíodo o trabalho dignifica, o trabalho ele é algo positivo que vai agradar inclusive os deuses, para Homero essa questão do trabalho não é nada positiva, ela é negativa, porque quem trabalha é quem é pobre, quem não tem servos, não tem escravos para trabalhar para eles. Então quem não trabalha é porque tem servos, tem escravos, ou seja, é uma pessoa rica. Então não trabalho era algo positivo dentro da concepção homérica. Já na Grécia Antiga, o trabalho era visto como algo ruim, como uma punição. Isso foi visto por muito tempo na Grécia Antiga e faz parte aí das mais antigas e da maior parte das filosofias antiga e medieval. E o ócio ele era tido como algo bom em si mesmo. Afinal, quem é rico tem escravos, tem servos e não precisa trabalhar. Então essa era a concepção lá na Grécia Antiga. Mas em alguns momentos da história, essa visão pejorativa do trabalho ela é colocada em xeque, como por exemplo no Renascimento. No Renascimento, teve uma valorização das artes mecânicas, como por exemplo, alfaiataria, a tecelagem, agricultura, arquitetura, alvenaria. Então tudo aquilo que pudesse ser produzido por meio do trabalho era considerado algo muito bom. Então tudo aquilo que não tinha um produto, não tinha algo material, era considerado algo ruim. Então o ócio, como ele não produz nada, ele era visto dentro de uma visão negativa. Já o trabalho mecânico, aquele trabalho não intelectual, mas aquele trabalho prático, que tem como resultado factível, ele é considerado sim bem positivo. Já as artes liberais, que eram uma questão mais intelectual, uma questão mais contemplativa, não era nada valorizada no renascentismo. A reforma protestante, ela também participa aí dessa onda de valorização do trabalho. Ora, o espírito do capitalismo, ele envolve aí um princípio, envolve uma ética de vida que vai condenar toda a questão do ócio e a questão da preguiça. Afinal,
como o capitalismo vai se desenvolver com sujeitos ociosos e preguiçosos, né? Então, o capitalismo ele precisa de sujeitos trabalhadores, ativos e produtivos. Então, com o advento da sociedade burguesa, toda essa questão do sujeito ativo, a questão do esforço individual, ele é muito valorizado, é muito contemplado, passa-se até um valor moral que o sujeito ele trabalhe, né? Então, ele tem um dever ético de trabalhar, de enriquecer por meio do trabalho, enriquecer entre aspas, porque a classe trabalhadora, por meio do trabalho, ela, por sinal, ela não enriquece, né? Quem enriquece é a classe dominante, que é a real detentora dos meios de produção, e os ecos dessas tradições de valorização e do trabalho, elas perpassam até mesmo a própria Segunda Guerra Mundial. Lá na Segunda Guerra, nos pórticos, né, que é aquelas molduras lá das portas de grandes edificações, tinha escrito: "O trabalho liberta". Então, o trabalho, nesse sentido, é muito valorizado porque é preciso de sujeitos trabalhadores, sujeitos ativos, para que a produção ela aconteça. E aí a Sandra Della Fonte traz um exemplo no próprio século XXI no Brasil, em que o presidente interino Michel Temer, né, quando ele assumiu a presidência, em um discurso exibido na televisão, ele falou: "Não pense em crise, trabalhe". Então, se mostra aí uma afirmação dessa valorização do trabalho, em que o sujeito ele precisa pensar em trabalho, ele precisa trabalhar, produzir, e não estar pensando aí em outros assuntos que não cabem a eles, né? Então, nesse sentido, a Della Fonte, a Sandra Della Fonte, ela vai trazer essa concepção de uma formação no trabalho e para o trabalho. Uma formação no trabalho porque a formação ela está muito vinculada ao trabalho, e para o trabalho porque para trabalhar você atualmente, principalmente nesse sentido mercadológico, você precisa estar formado para poder trabalhar, formado em alguma parte específica, algum conhecimento específico, para que você consiga se enquadrar nesse mercado de trabalho. Ficou com alguma dúvida? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixa seu comentário. Eu vou te responder e te espero também no próximo vídeo.